Olá a todos. Estamos juntos para o terceiro dia de meditações, a terceira reflexão da nossa novena, sempre focados na esperança. Mais uma vez, é um prazer tê-los aqui no OHV. Então, sigamos juntos. Vamos ler um pouco da história, observar a participação de São José nesse plano de salvação, suas reações e como ele agiu perante tudo isso. Devemos ficar atentos também às palavras-chave e à frase de hoje, lembrando dos aprendizados do primeiro e do segundo dia. Vamos começar? Agradeço a todos pela presença e sigamos em frente. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó guia de Israel, que no monte do Sinai orientastes a Moisés, ó vinde redimir-nos com o braço estendido. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Integrações. Obediência que transforma, Deus visita na escuridão. O jubileu de 2025 nos fala de uma esperança encarnada. Confiar no amor que conduz, paciência do caminho, acolher com um olhar novo, como José, que não julga, mas confia. Acabamos de ouvir a narração de um dos episódios mais significativos e bonitos do plano de salvação. Um belo exemplo não só para os homens, mas para todos que buscam alguma resposta para o que está acontecendo. Para compreendermos de forma completa, é importante relembrar o que já vimos no primeiro e no segundo dia, assim como na meditação de introdução. No primeiro dia, o Evangelho de São Mateus relata o encontro de Jesus com os sumos sacerdotes e anciãos do povo, contando a história de um homem e seus dois filhos. O homem dá uma ordem, um filho diz que vai cumprir, mas acaba não indo. O outro não diz que não, mas cumpre. Ele provoca, então, uma reflexão nas pessoas presentes, que, com medo da repressão, respondem sem refletir de fato. Essa história nos traz as palavras-chave do primeiro dia: obediência, conversão, coerência, hipocrisia e, obviamente, aliança.
Juntando isso com o segundo dia, que nos trouxe o detalhamento dos ascendentes de nosso Senhor, para explicar como o plano de salvação seria concretizado, percebemos que o exercício da paciência proposto ontem na novena nos ajuda a ouvir e a explicar com atenção. Deus, por meio de São Mateus, fez isso conosco, explicando detalhe por detalhe, historicamente, como as etapas aconteceram, para que o Verbo se fizesse carne e o plano de salvação fosse consumado. A frase-chave de ontem nos dizia: o plano de Deus se cumpre passo a passo, guiando as gerações rumo à salvação. Uma das integrações dessa reflexão era saber ler os sinais históricos da esperança. E algumas das palavras-chave eram plano, preparação e história. Chegamos então à pergunta: qual a ligação desse episódio de hoje com a esperança? A resposta é clara. Transportando o ser humano para a situação vivida por São José, a primeira reação natural seria o desespero e a fuga. Mesmo recebendo avisos ou com atos e fatos ao redor mostrando que a situação seria diferente. Como humanos imbuídos naturalmente de medo, a primeira reação seria se afastar para não prejudicar a outra pessoa. Outro ponto importante é entender quem foi São José. Um homem reto, justo e totalmente obediente a Deus. Citado pouquíssimas vezes na Bíblia, justamente porque não buscava destaque. Diferente da mãe dos discípulos, que questionou Jesus sobre a posição dos seus filhos. São José estava ali apenas para cumprir o seu papel no plano de salvação, sem chamar a atenção e sem colher algum mérito para si próprio. São José, ao contrário dos filhos dos sumos sacerdotes e anciãos do povo, relatados no primeiro dia, não era medroso, incoerente ou hipócrita. Pelo contrário, era obediente, reto, justo, coerente e, principalmente, paciente. Tinha paciência para esperar que tudo acontecesse conforme Deus prometeu. Paciência para respeitar o passo a passo dos planos do Pai, sem atravessar, como dizemos, a carroça na frente dos bois. E ter esperança é isso. Não usá-la como meio de fuga, mas confiar que as coisas acontecerão no seu devido tempo. Que tudo se consumará na hora certa, no momento exato, assim como no plano de salvação. Em abril de 2025, mais precisamente no dia 9, foi publicada uma reflexão diária para os membros do movimento dos focolares, escrita pelo Apolônio Carvalho Nascimento. Essa reflexão aborda o conceito de acolher-se sem reservas, explicando que isso requer um coração totalmente aberto a receber a pessoa ou a entender os fatos tal como eles são, sem nenhum preconceito. Ele finaliza dizendo que possamos cultivar a prática de acolher-se sem reservas, criando espaços onde o amor, a aceitação e a compreensão sejam pilares de nossas relações. Chiara Lubick nos fala da importância de termos um olhar misericordioso para as situações e para as pessoas. A cada manhã, ao acordarmos, devemos tentar enxergar o novo, ver as pessoas como pessoas novas e renovar o nosso ânimo. Foi assim que vimos São José agir. Após o medo natural de qualquer pessoa, ele ouviu o conselho do anjo, que disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. O anjo explicou ainda o objetivo do plano de salvação. Maria daria à luz a um filho e José lhe daria o nome de Jesus, pois ele salvaria o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito ao profeta Isaías.
A virgem haveria de conceber um filho, a virgem haveria de conceber um filho que seria chamado Emanuel, Deus conosco. São José, ao acordar do seu sonho, partiu para a missão que lhe foi confiada, munido de um olhar misericordioso e de uma esperança viva, que já existia no povo daquela época à espera do Messias. Assim devemos agir no nosso recomeçar a cada dia, ao encontrarmos as pessoas no ambiente de trabalho, na missa ou na rua, em qualquer situação. Ter paciência, ser obedientes e coerentes, para que sejamos dignos e merecedores do amor de Deus. Agora, aqui abaixo, temos a citação que acabamos de fazer da meditação escrita pelo Apolônio. Acolher sem reservas. Acolher sem reservas requer um coração disposto a aceitar o outro tal como é, sem preconceitos. É um gesto de amor incondicional que promove segurança e amparo e faz com que as pessoas se sintam aceitas e valorizadas. Quando acolhemos sem reservas, estamos dizendo ao outro que ele é bem-vindo com todas as suas imperfeições, desafios e particularidades. Ao praticar o acolhimento incondicional, ao praticar o acolhimento incondicional, desenvolvemos a capacidade de enxergar além das aparências. Aprendemos a valorizar a diversidade e reconhecer a beleza da singularidade de cada indivíduo. Portanto, que possamos cultivar a prática de acolher sem reservas, criando espaços onde o amor, a aceitação, a compreensão sejam pilares das nossas relações. Vamos para o gesto concreto. Gesto concreto. É natural que pensemos que o gesto concreto proposto para este terceiro dia seja o acolhimento. Acolher, por exemplo, no sentido do que nos propõe a reflexão ao final da meditação. Mas para acolher, antes de tudo, é preciso discernimento. E o discernimento só vem com recolhimento e oração. Ao final desta meditação, peçamos a Deus que nos ilumine, nos dê paz, força interior e discernimento, para que possamos acolher aquele que precisa, seja para ser ouvido, receber ajuda, pedir perdão ou simplesmente para uma conversa. Gesto concreto de hoje: recolhimento, oração e acolhimento. Caríssimos, finalizamos o terceiro dia. Hoje aprendemos que São José é um exemplo do que fazer, do que compreender e do que nos foi ensinado nos 2 últimos dias. Retidão, justiça, mas, acima de tudo, obediência, coerência, esperança. Vamos finalizar este dia com oração no nosso momento de encontro com Deus, que inclui oração universal ao Espírito Santo, pedindo que ele desça sobre nós para que possamos discernir, amadurecer e acolher melhor o outro. Pai Nosso, as 3 Ave-Marias e o Glória ao Pai, rezando pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Oração universal ao Espírito Santo. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento,
para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e, e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina meu entendimento para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo, e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade de Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor que una meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, conceda-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente aos meus olhos a bondade divina, e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Até amanhã.